Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Eu sei que o nosso público aqui do canal Sem Religião, na sua maioria, é de pessoas religiosas, pessoas que têm a sua fé, as suas crenças, pessoas que leem bastante a Bíblia, tá? Então, hoje o assunto vai ser voltado para os religiosos, para você que é um crente, você que é um servo de Deus, você que lê a Bíblia, né? Talvez você até tenha mais conhecimento do que eu. O tema do vídeo de hoje é: Jesus levou mesmo sobre si todas as enfermidades ou não? Essa é a pergunta do dia. Jesus levou mesmo sobre si todas as doenças, todas as enfermidades? Eu quero saber de você qual vai ser a sua resposta. Qual é a sua resposta? O que é que você conhece sobre esse assunto? E eu vou dizer para você, né? Talvez você me faça uma pergunta. Por que você está perguntando assim? A intenção desse questionamento é de fato para fazer você pensar, para levar você a refletir. E eu estou com base na Bíblia, que por sinal só tem um texto no Novo Testamento que fala sobre esse assunto. Eu gostaria de ler esse texto para você. É no livro de Mateus, capítulo 8, e o verso 17. Mas eu preciso ler o verso 16 para poder ganhar contexto, tá? Então, você vai me acompanhar? Pega a sua Bíblia, para que a gente possa ler esse texto aqui e depois a gente vai comentar, tá bom? Olha, diz o seguinte, Mateus 8, 16 e 17. E caindo a tarde, apresentaram-se-lhe muitos endemoniados, e com sua palavra lançou fora os demônios, e curou todos os enfermos. Aqui não está falando que esses enfermos estavam doentes na alma, não, tá? Curou todos os enfermos. Verso 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Ponto. Aqui o escritor encerra esse assunto. E para você que diz que nós, os ateus, temos a mania de tirarmos textos fora de contextos para fazer pretexto, para criar uma heresia, tá aí. O autor de Mateus fez isso. Ele não trouxe na integralidade todo o texto que fala sobre esse trecho, que está no capítulo 53 de Isaías. Ele pegou um trechinho só, destacou esse trechinho e inseriu na sua fala. Não foi Jesus quem disse isso. Não foi. Aqui é o autor da narrativa que está colocando a sua opinião. Ele foi lá no livro de Isaías, pegou um trecho e inseriu aqui na sua fala. Ele narrou os fatos, né? Ele narrou os acontecimentos, que caindo à tarde vieram muita gente para Jesus, e aí Jesus curou a todos, expeliu os demônios, coisas que os crentes hoje não fazem nada mesmo, não conseguem fazer, né? Não expelem os demônios e nem muito menos curam todos os enfermos, que é o mais importante, né? E veja bem, presta atenção, que a base da nossa pergunta, do nosso questionamento é aí. Jesus levou de fato sobre si todas as nossas doenças, as nossas, digo, da humanidade, ou não? Eu vou depois dar a minha opinião,
lá mais para frente. Então veja, aqui o autor dessa narrativa, Mateus capítulo 8, versos 16 e 17, está dizendo que foi para se cumprir. Jesus fez aqueles milagres para se cumprir o que o profeta Isaías falou sobre ele. Supostamente, que para os judeus isso é inadmissível. Não tem a mínima possibilidade do profeta Isaías, principalmente no capítulo 53, está se referindo a Jesus. Isso não é aceitável para os judeus. E é isso que eu quero destacar aqui. Se Jesus operou aqueles milagres nesse momento para se cumprir o que dizia a profecia do profeta Isaías, então o que falta para você que é um crente em Jesus operar os mesmos milagres ou ainda coisas maiores para se cumprir o que diz o texto de João, capítulo 14. O que falta? Então, citando João 14, eu quero ir para lá. João capítulo 14, e no verso 12 diz o seguinte: em verdade vos digo, o que crê em mim, artigo indefinido, o que crê, ou aquele que crê em mim, ou quem crê em mim, também fará as mesmas obras que eu faço, e fará maiores que estas, porque eu vou para o Pai. E qualquer coisa, olha que lindo, né? Que linda essa palavra, né? Qualquer coisa, é aqui que o crente se embaraça e se complica. Qualquer coisa que peçais ou que pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Gente, é qualquer coisa. Não vem com esse papo de dizer que a cura divina, ela não é para o corpo físico, que Deus não está interessado com o corpo físico, que o que Deus se interessa é com a alma, que a cura divina acontece na alma. Não venha com esse papo. Isso é lorota, é lambança da sua parte. Isso é malabarismo teológico, é uma desculpa desfarrapada. Você está demonstrando que é muito desonesto com isso. Respondendo assim, não seria melhor você admitir que você não tem poder nenhum do que você inventar uma desculpa feia dessa? De dizer, mas os milagres acontecem no mundo espiritual, porque na carne o homem está podre. Jesus disse que a carne para nada serve. Mas o Paulo falou que o corpo é o templo do Espírito Santo. Se você acredita que a carne para nada serve, então para que você alimenta ela? Para que você alimenta a sua carne? Eu não estou falando no sentido pecaminoso, como vocês gostam de falar, né? Não deis lugar à carne. Estou falando de alimentos físicos, alimentos que é necessário para a nutrição do nosso organismo. Se a carne não serve para nada, para que você vai ao médico? Para que você toma remédio? Pois é, pensa aí comigo. Então, olha só, o texto de Mateus capítulo 8 e verso 17 diz que Jesus operou todos aqueles milagres naquela eventual oportunidade em que todos naquela cidadezinha chegaram a ele, para se cumprir o que estava escrito no profeta. Esse para não tem aprovação nenhuma. Não tem aprovação nenhuma. Isso aí foi só Mateus que teve essa ideia de colocar essas palavras, né? De fazer essa inserção, de tirar o texto do contexto e aplicar na sua fala. Exatamente.
Manuel. Exatamente. Nenhum outro escritor dos 4 evangelhos embasou Mateus, Marcos, Lucas, João. Ninguém repetiu esse texto. Ninguém. Não tem. Não adianta nem você procurar que você não vai encontrar. Mas eu quero pegar esse texto e quero parafraseá-lo para fazer um questionamento aqui a você. Você que se diz um crente fiel, você que diz que os milagres acontecem, sim, porque tem uma turma de gente que diz, não, os milagres não acontecem no corpo físico, os milagres é para a alma. Já tem outra turma de gente, de crente que diz, não, os milagres acontecem sim, no corpo físico. Eu, inclusive, já recebi milagres. Eu, inclusive, já vi muita gente ser curada. Aí tem outros que dizem, não, os milagres foram só para aquele tempo. Hoje não tem mais milagres. Hoje é só a pregação da salvação. E aí, de fato, ninguém sabe ao certo como responder. Não sabe ao certo como responder satisfatoriamente. Mas hoje eu vou ensinar a vocês como responder de forma correta, segura, honesta e de forma bem simples, tá bom? Já. Segura aí, segura que eu vou explicar para você. Vou te ensinar como é que se responde a essa pergunta. Lembre-se que eu perguntei no início, Jesus levou de fato todas as doenças ou não? E aí eu faço uma segunda pergunta. Se ele levou, se você responder que sim, Jesus levou sim todas as doenças do mundo todo, então por que as doenças continuam matando milhões de gente todo o tempo? Por que as pessoas continuam adoecendo de uma forma terrível? E até mesmo nem a medicina consegue deter as doenças que estão surgindo aí. Se Jesus levou todas as enfermidades, como diz aqui em Mateus, né? Todas as nossas doenças, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras ficamos sarados, né? E por que as pessoas ainda morrem doentes de várias doenças, né? Porque que o corpo físico está filha da putamente amaldiçoado e condenado a sofrer com as doenças, se Jesus levou tudo. E não vem me dizer, mas isso aí é para os ateus, isso aí é para quem não serve a Deus. Não, o crente se lasca do mesmo jeito que qualquer uma outra pessoa. O crente pode ser o mais fiel, mais isso, mais aquilo, mas se lasca do mesmo jeito, não tem desculpa. Então, se Jesus, aí eu volto agora para o texto e pergunto a você, se Jesus operou esses milagres para se cumprir o que o profeta Isaías falou, então por que os crentes não fazem milagres hoje para se cumprir o que está escrito em João capítulo 14, verso 12, que diz, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda as fará maiores, porque eu vou para o Pai. E por que vocês não fazem as mesmas obras de Jesus? Por quê? Por que vocês não fazem pelo menos um aproximado daquilo que ele fez? Ele curou cegos, mudos, paralíticos, ele curou leprosos, ele ressuscitou pessoas mortas, né? Dentro do contexto da Bíblia. E vocês, o que fazem? Você que tem muita fé, você que é um crente de verdade, ou você é um crente de meia tigela, você não tem poder nenhum. Não seria mais fácil você admitir que você não tem poder nenhum do que você arranjar desculpas, malabarismos teológicos, né? Contorcionismos
teológicos, desculpas feias, vergonhosas. E para finalizar, vou responder tudo. Jesus nunca levou nada para lugar nenhum. É por isso que a humanidade está sofrendo, morre, se lasca cada dia, nasce gente doente, morre gente de doença, enfim. Sabe por quê? Porque Jesus não levou nada para lugar nenhum, gente. E sabe por que ele não levou? Porque ele nunca veio, ele nunca existiu como pessoa, de acordo com o que narra os textos do Novo Testamento. Ele nunca existiu. Porque não tem o menor sentido esse texto falar isso, que ele levou sobre si todas as doenças, todas as enfermidades, e a humanidade viver aí abandonada, largada às traças, que se não for a medicina com seus recursos, com a sua tecnologia, com seus conhecimentos, estava todo mundo ferrado. Não tem sentido. Passamos agora a pandemia do Covid. O que morreu de crente, meu amigo, não está no gibi. E aí? Por quê? Se Jesus levou sobre si. Não vem com essa desculpa de dizer que é espiritual, não. Porque o pau come solto do mesmo jeito, né? Então, esse texto é um texto mentiroso, é enganoso e não tem nenhum Jesus que assumiu essa prerrogativa de levar sobre si todas as doenças, todas as enfermidades. É apenas um texto, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. É um tremendo fracasso da sua parte você confiar nisso aqui. É por isso que você tem que correr para o médico, você tem que se cuidar, você tem que se alimentar direitinho, você tem que ter cuidado com as coisas que você faz e tudo, porque o corpo está sujeito, Não adianta que não tem ninguém para curar, a não ser a medicina, os médicos, os remédios, não é? E para finalizar, por que os crentes não fazem os mesmos milagres que Jesus fez para cumprir o que está escrito em João 14? Sabe por quê? Porque Jesus não fez nada, isso é só um texto. Isso é só um texto, é só uma narrativa, não teve Jesus nenhum para operar grandes sinais. É por isso que vocês não fazem nada. Vocês se iludem, vocês se enganam e pensam que tem alguém que está te monitorando, que está te assessorando de poder e que você pode orar por qualquer pessoa, sendo que não acontece milagre nenhum. Não acontece nada, porque não tem ninguém para te dar esse poder. Ninguém tem poder de nada nessa vida. Não espiritualmente, não de nenhuma divindade. Entende? É isso. É por isso que vocês passam vergonha. Aí a gente vem, a gente esclarece para vocês, a gente instrui da melhor forma, explica direitinho para vocês, e vocês vêm com grosseria, com atitudes mal educadas, né, com palavreados pesados, chulos, né, para ofender a gente, porque vocês não querem admitir que vocês estão enganados, vocês são apenas iludidos pela religião. Tá certo, pessoal? Então, o assunto de hoje era esse. Eu espero que possa ter sido relevante para você. E se você gostou do assunto de hoje, coloca aí nos comentários. Se você quiser responder, responda. A gente não está aqui para brigar, não. A gente não está aqui para fazer inimizade, não, tá? A gente está aqui para abrir a mente cada vez mais, tá? Então coloca aí nos comentários qual é a tua opinião, qual será a tua resposta sobre todas as perguntas. Pensa bem, pega todos os pontos e coloca nos comentários aí pra gente ver o que vocês vão falar, tá bom? Um forte abraço a todos vocês.